pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante, vou estar com vocês para essa aprendizagem de hoje. Nosso objeto de hoje da aula é estratégia de leitura, em apreender os sentidos globais do texto. Olha o detalhamento, elementos constituintes, tema, assunto e subtemas. Vamos para a nossa aula? Muito bem, a aula de hoje, ela está super legal. Nós vamos falar sobre tema e assunto. Sob tema e assunto, nós podemos entender o quê? Assunto é tudo aquilo que eu quero falar. Tudo aquilo que eu estou dialogando é um assunto. Estou numa interação social com meu amigo, com meu professor, com alguém que eu nunca vi, estou vendo a primeira vez, eu estou falando sobre um determinado assunto. Agora, quando eu vou escrever um texto, eu tenho um determinado assunto, porém, desse determinado assunto eu posso falar muitas coisas, é muito amplo, né? Então, assunto de uma redação é amplo e pode ser desdobrado em vários temas. Tema diz respeito ao recorte do assunto, ou seja, trata-se de uma delimitação do assunto. Vamos ver exemplo aí. Nós temos então, o assunto é violência. Então, se eu quero falar sobre violência, eu preciso delimitar o meu tempo. O que eu quero falar sobre violência? Eu tenho um determinado tempo, um determinado número de linhas que eu vou falar, que eu vou escrever sobre esse assunto. Porém, eu preciso saber e direcionar para onde eu quero ir. O que eu quero falar sobre violência? Temos aí exemplo, violência urbana, com tantas tragédias, tantos problemas que nós vemos aí, né? Tantos bandidos soltos cometendo tantos crimes. A violência psicológica, a violência patrimonial, violência física, que também está muito presente no nosso dia a dia, especialmente nas grandes cidades, grandes capitais, né? Centros urbanos. A violência contra a mulher, que embora nós estejamos no terceiro milênio, ainda acontece muito. Temos várias histórias, várias notícias todos os dias de violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra a criança. Então, a violência, ela está presente em nosso cotidiano. Precisamos saber o que vamos escrever sobre violência. Temos um outro assunto que podemos abordar também. Quando nós falamos de trabalho, vem à nossa mente muitas partes aí que diz respeito ao trabalho. Trabalho infantil, que existe lei que rege isso, que protege, né, a criança, mas até certo tempo atrás o trabalho infantil era uma coisa muito natural, muito normal. O trabalho escravo, que embora saibamos que houve a lei que libertou os escravos, ainda hoje encontramos nos nossos jornais televisivos notícias de lugares que ainda praticam o trabalho escravo, né? O trabalho no século XXI, como desenvolve esse trabalho no século XXI, a partir de toda a tecnologia que está presente no nosso cotidiano, né? Então, o trabalho no século XXI, o trabalho na antiguidade, nós vamos voltar lá na história, vamos pensar como era o trabalho na antiguidade. O trabalho era basicamente rural, o trabalho era basicamente artesanal. Com a primeira revolução industrial, nós vimos que o trabalho começou a ser diferenciado, começou a haver uma forma diferente de produzir o trabalho, né? O mercado de trabalho, esse assunto interessa bastante também, né? O mercado de trabalho, como eu faço para entrar no mercado de trabalho? Como eu estudo? O que eu estudo para eu entrar para o mercado de trabalho? Aí nós vamos vendo que
À medida que nós vamos estudando, nós vamos direcionando as nossas aprendizagens para desenvolver as nossas habilidades. Cada ser humano tem habilidades e essas habilidades vêm conosco e nós vamos desenvolvê-las à medida que nós estudamos. E estudando e desenvolvendo essas habilidades, nós vamos nos qualificando para entrarmos para o mercado de trabalho. Então, vocês estão no 6º ano e já estão começando a perceber que algumas matérias, alguns componentes curriculares, vocês têm mais familiaridade, têm mais facilidade, têm mais prazer em desenvolver as atividades. Não é verdade? Aí vocês vão descobrindo os talentos, as habilidades que vão direcionar vocês para cursos, que vão preparar vocês para o mercado de trabalho. E o trabalho, a importância do trabalho. É importante o trabalho em nossa vida, em nosso desenvolvimento psicológico, intelectual, social. Trabalho e sociedade. Como nós relacionamos trabalho e sociedade? Então, tudo isso nós vamos desenvolver quando vamos falar sobre trabalho. Mas nós precisamos lembrar que eu tenho que escolher um tema, uma diretriz. Eu tenho que falar sobre algo a respeito do trabalho. Eu tenho que delimitar aquilo que eu quero falar naquele meu texto, ok? Então, vamos ver então o que é uma opinião. O que é opinião? Dentro de um texto, especialmente dissertativo, que é o texto onde nós vamos desenvolver nosso pensamento, nossa opinião. Então, nós temos o quê? Temos a maneira de pensar e de ver e de julgar. Especialmente o texto dissertativo, ele traz a opinião. Então, julgamento pessoal. Quando é um julgamento pessoal, o próprio nome já está dizendo. Nós vamos dizer o que pensamos, o que sentimos. Nós vamos dizer a forma como nós vemos, a leitura que nós fazemos de um determinado assunto, de uma determinada situação. Então, a opinião, ela é muito pessoal e ela é subjetiva, ok? A opinião também é uma posição precisa, um ponto de vista adotado. Ideia, teoria e tese. Quando eu tenho um ponto de vista, eu vou defender esse ponto de vista. Então, é diferente dizer sim ou não. Eu concordo ou não concordo. Dentro de um texto que eu vou emitir a minha opinião, eu preciso ter um ponto de vista. Sou a favor ou sou contra? O que eu penso a respeito desse assunto? O que eu penso a respeito desse tema? Ok? E continuando, a hipótese, né? Também o parecer, o julgamento emitido após reflexão ou deliberação, voto, partido. A hipótese, a ideia não verificada ou sem fundamento, presunção. Então, ainda falando sobre opinião, precisamos lembrar sempre que a opinião, ela é carregada de adjetivos e também é subjetivo. É a forma como a pessoa que está escrevendo ou a pessoa que está defendendo o seu ponto de vista, é a forma como ela vê a vida, é a forma como ela vê a situação em que está em discussão, certo? Então, vamos ver o que é fato. Fato é algo que é uma ação, uma coisa feita, algo que não dá para ser mudado, algo que não depende da nossa vontade, é algo que ocorreu, é um processo de realização, né? Algo cuja existência pode ser constatada de modo indiscutível, verdade. Então, vocês já ouviram um comentário assim, para os fatos, contra fatos não há argumentos? Porque o fato por si só comprova tudo que ele quer comprovar. Então, o fato não depende de terceiros, não depende da vontade alheia. Fato é fato, é algo ocorrido. Vamos ver mais um pouquinho sobre fato. É um acontecimento, uma ocorrência, aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores ou naturais,
que independem da vontade humana. Acontecido, acontecimento, ocorrência. Algo cuja existência é inquestionável. Realidade, verdade. Então aí nós já temos aí uma definição bastante clara do que é fato, não é? Então, a opinião é a forma como eu vejo o mundo, como eu vejo a vida, como eu vejo a situação que está em discussão. É o meu ponto de vista. Já o fato, contra ele não tem argumento. Fato é fato. Independe da vontade humana, certo? E vamos ver um pouco mais sobre a opinião. A opinião é um ponto de vista a respeito de um fato. Ela não é, portanto, um fato. Trata-se de um julgamento pessoal, de um pensamento em relação a algo. É uma maneira de pensar. Percebem? Então, é algo sobre um fato. É o que eu penso a respeito de um fato. Então, é a forma como eu vou expor o meu julgamento sobre determinado tema ou determinada situação. Vamos ver então um exemplo aí. A médica prescreveu um remédio para o paciente. Isso é um fato. Simples. Sem argumento, simples. A médica prescreveu um remédio para o paciente. Porém, quando eu digo a médica prescreveu um remédio muito caro para o paciente, percebem a diferença? Olha a diferença. Aí então, um adendo, né? Eu estou dizendo, eu estou afirmando, eu estou dando a minha opinião. Quando eu vi que ela prescreveu esse remédio para o paciente, eu fiz um julgamento. Poxa, esse remédio é muito caro. Então, eu dei uma opinião e me posicionei. Como que eu me posicionei? Quando eu argumentei, quando eu me posicionei que aquele remédio era muito caro, eu fiz um julgamento. Eu emiti um pensamento, eu emiti um julgamento. Eu achei que é caro, eu dei a minha opinião. Então, a opinião é algo muito subjetivo e pessoal. Então, simplesmente olhar a prescrição do remédio é uma coisa. Agora, olhar aquela prescrição daquele remédio e perceber que aquele remédio é caro, eu já emiti minha opinião e me posicionei, não é? Então, agora vamos ver um pouco sobre tese. Se nós já sabemos o que é assunto, né? Já sabemos. O assunto é algo que nós vamos falar. Nós resolvemos falar sobre meio ambiente, resolvemos falar sobre trabalho, resolvemos falar sobre a educação. Mas, para falar sobre cada um desses assuntos, eu preciso chegar ao ponto que eu preciso saber o que eu quero falar sobre isso. Eu preciso delimitar esse meu assunto, esse meu tema. Por quê? Porque eu preciso canalizar as minhas ideias de uma forma que eu não perca o meu objetivo. Porque quando eu pensei em falar sobre trabalho, eu tinha em mente algo. Eu não pensei em todas as possibilidades. Eu tinha uma ideia. Então, eu tenho que trabalhar essa ideia que eu tive. E trazer todas as palavras, trazer os pensamentos, organizar meus pensamentos de uma forma que eu atinja o meu objetivo para falar sobre determinado tema dentro do assunto trabalho, certo? Dentro desse tema que eu vou desenvolver, eu vou emitir a minha opinião. Só que para emitir a minha opinião, eu preciso ter um ponto de vista. O que é eu ter um ponto de vista? É eu ter a minha opinião. Todos nós emitimos nossa opinião todos os dias, a qualquer momento, sobre todos os assuntos que nos cercam, mas de forma verbal. Agora, para fazer um texto, uma redação, vamos organizar nossos pensamentos, vamos colocar na ordem. Então, eu tenho uma opinião a respeito de um assunto, eu preciso me posicionar, eu preciso
saber como vou direcionar, que palavras eu vou escolher para trazer para o meu interlocutor o meu pensamento, o meu ponto de vista. E vou precisar defender esse meu ponto de vista. Por isso que dentro do texto nós precisamos saber o que é tese, certo? Tese é a parte mais importante de um texto argumentativo. Ela é o posicionamento crítico do autor. É a opinião, o ponto de vista, o posicionamento crítico. A tese é a parte fundamental para a existência de um texto argumentativo. Então, sem eu ter o meu ponto de vista, eu não vou poder fazer um texto argumentativo, porque ele pede, ele exige, dentro da sua estrutura, que o autor, quem está escrevendo o texto, tenha um posicionamento, seja a favor ou seja contra determinado tema, ok? Vamos ver o que é o argumento. Agora, para eu defender o meu ponto de vista, para eu defender a minha tese, eu preciso de argumento. Eu não posso dizer simplesmente concordo, não concordo. Ah, eu não concordo e pronto. Não, eu preciso buscar informações para fundamentar o meu posicionamento, se eu sou a favor ou se eu sou contra. Então, o que é um argumento? É um processo linguístico que envolve a defesa de uma ideia ou um ponto de vista por parte de quem argumenta. O argumento pode ser entendido como um processo em que, em diferentes contextos, o indivíduo precisa defender uma tese e persuadir o seu interlocutor. Olha que interessante. Eu vou me posicionar no texto, no tema, se eu sou contra ou sou a favor. Mas o meu objetivo ao escrever esse texto é convencer o meu interlocutor, a pessoa que vai ler meu texto, a concordar comigo. Eu tenho essa missão. Fazer com que quem vai ler o texto concorde comigo, com aquele meu posicionamento. Por isso eu vou buscar argumentos. Vamos ver os tipos de argumento? Olha aí. Temos vários tipos de argumentos, tá? Temos esses e mais outros que vocês vão aprendendo ao longo das suas técnicas, das vezes que vocês estiverem treinando, vocês vão descobrindo. Tipos de argumento. Argumento de autoridade, personalidade, conceituada para reforçar as ideias e persuadir o leitor sobre sua opinião. Argumento histórico, comprovação de uma série de acontecimentos e fatos históricos. Argumento de exemplificação, apresentar exemplos. Argumento de comparação, comparação de ideias distintas. E argumento de raciocínio lógico nas relações de causa e efeito. Vamos voltar então ao nosso mapa para a gente ver como podemos usar esses argumentos com esses temas. Temos o assunto violência e temos os temas. Como nós podemos usar o argumento de autoridade aí para esses temas? Nós sabemos que hoje existe a lei da Maria da Penha, existem leis no Código Penal, nós sabemos que há leis que regem, né, a humanidade, as pessoas, para proteger contra essas violências. Podemos usar, então, a fala de alguém que é a autoridade no assunto, um advogado, um juiz, que possa trazer essas leis, a fala dele para o meu texto. Podemos também usar com comparação, podemos usar também com causa e efeito, e também a história. Essa contextualização histórica vai trazendo para nós, ao longo do nosso texto, como era a vida das mulheres do século passado, como é a vida das mulheres hoje. Isto é uma trajetória histórica que vai trazendo a formação de leis, a criação de leis que vão trazendo a defesa das mulheres, das crianças, dos menores, das diferenças dentro da sociedade, dos negros, dos povos indígenas. Então foram sendo criadas leis. Então nós vamos trazendo essa trajetória histórica para contar como evoluiu
a situação dessas pessoas na questão da violência. Como podemos usar também nesse outro assunto, que é de trabalho, na evolução, nessa história, trazendo também a evolução histórica. Podemos falar do trabalho como era há 2 séculos, há 1 século atrás, que o trabalho era escravo, que o trabalho era feito manualmente. Com a evolução, com a história, com a evolução da indústria, o trabalho começou a ser mais fácil, e aí foram sendo criadas classes trabalhadoras, foram sendo criados sindicatos para defender os direitos desses trabalhadores. Isso tudo é evolução da história. E também temos a evolução através da tecnologia. E com essa tecnologia, como fica a área de trabalho? Muitas pessoas perderam seus trabalhos porque não têm habilidade nas tecnologias. O que eu faço para estar no mercado de trabalho se eu não estudo, se eu não busco ter conhecimento e desenvolver minhas habilidades com a tecnologia? Percebem quantos assuntos nós podemos desenvolver dentro desse assunto? Quantos temas podemos relacionar aí, podemos desenvolver para fazer a nossa redação? Lembrando que a redação, dissertação, ela tem o objetivo de trazer tese, o seu posicionamento dentro do texto, e você tem a missão de, com seus argumentos e a fundamentação dos seus argumentos, convencer a pessoa que vai ler teu texto a pensar e a acreditar que realmente você está certo. É daquela forma mesmo. Então, é dessa forma que nós desenvolvemos o texto argumentativo. Temos esses exemplos de argumentação que vocês vão trazendo para o seu texto. Eu tenho que usar só um tipo de argumentação no meu texto? Não, você pode usar histórico, você pode usar de comparação, você pode usar de autoridade, que é a citação de autoridades no assunto, tá? E outros mais que vocês vão aprendendo ao longo do tempo, ok? Vamos ver um exemplo de um texto? Temos aí um texto bem interessante que traz para nós aí um tipo de argumento. Vamos ver. Em julho, a bomba atômica fez 50 anos. A primeira arma nuclear da história foi testada às 5 horas, 29 minutos e 45 segundos do dia 16 de julho de 1945, em Alamogordo, que é um lugar lá de Novo México, Estados Unidos. Liberou energia equivalente a 18 toneladas de TNT, que é pólvora, né? E encheu de alegria cientistas e engenheiros que haviam trabalhado duro durante 3 anos para construir a bomba. Menos de um mês depois, quando uma explosão semelhante dizimou as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, a alegria deu lugar à vergonha. Olha aí. Então, nós podemos perceber que houve alegria quando descobriram a bomba atômica, conseguiram trabalhar anos e conseguiram fazer a bomba atômica. Que alegria, que coisa entusiástica, né? Porém, quando viram o resultado do que acontece quando se solta uma bomba atômica, a alegria deu lugar à vergonha, à dor e às consequências que se vive até hoje naquele lugar por consequência da bomba atômica. E já estou aí dando spoiler de que tipo é o argumento, né? Olha aí. Então, voltando, o título. O título é Bomba de Meia-Idade. Vocês perceberam que nesse título, no texto não fala sobre meia-idade, certo? Mas quando eu leio a bomba atômica fez 50 anos, eu deduzo que é a meia-idade. Eu coloquei o título Bomba de Meia-Idade porque eu tinha interesse que a pessoa que fosse ler meu texto tivesse o desejo de saber por que a bomba é meia-idade, certo? E o tema, os 50 anos da criação da bomba atômica. Os parágrafos estão divididos em 3, como bem mostra a delimitação deles no texto, certo? Então, nós podemos perceber que esse texto,
Esse texto sobre a bomba atômica traz para nós uma argumentação. Quem escreveu esse texto tem um posicionamento. E esse posicionamento ele mostrou no decorrer do texto, no final do texto. No lugar da alegria veio a vergonha. Quando ele disse, no lugar da alegria, a alegria deu lugar à vergonha, ele emitiu o seu juízo a respeito daquilo que ele achava sobre a bomba atômica. É uma vergonha porque foi uma grande conquista, porém, trouxe mortes, destruição por muitos centenas de anos, né? Nós sabemos disso. E essas consequências virão durante muito tempo ainda. Então, por isso que ele emitiu essa opinião dele. E como vimos, a bomba atômica foi uma alegria no início, mas no fim foi uma vergonha, uma consequência, uma coisa vergonhosa, não só para quem inventou, mas para todos aqueles que usam a bomba atômica e para todos que aprovam esse tipo, né, de armamento, certo? Então, a argumentação, ela precisa ser fundamentada. Não podemos esquecer nunca, quando eu vou fazer um texto, que esse texto é argumentativo, eu preciso ter o meu posicionamento. Eu preciso saber o que eu quero falar, sobre o que eu quero falar, delimitar aquilo que eu quero falar, porque eu não posso fugir do meu assunto. Se eu estou falando a respeito do meio ambiente, sobre o lixo que é descartado de forma irregular, eu não posso passar para outros assuntos do meio ambiente. Eu tenho que me conservar naquele pensamento, naquela direção. Então, eu vou me posicionar, eu vou buscar argumento para fundamentar o meu posicionamento. Eu sou contra o descarte de lixo em qualquer lugar. Eu sou a favor de que haja a coleta seletiva. Nós vamos economizar muito dinheiro e preservar o meio ambiente quando nós fazemos a coleta seletiva. Então, nós estamos aí dentro de um raciocínio que vai me levar a atingir meu objetivo. E durante todo o meu tempo, durante todo o tempo que eu estou argumentando, eu preciso buscar exemplificação de lugares que estão muito... Nós temos o exemplo do Rio Grande do Sul e outras grandes capitais que estão sofrendo inundações porque descarte de lixo de forma irregular. Não que seja esse o problema do Rio Grande do Sul, mas contribui, certo? Então, dentro do meu texto, eu vou exemplificar lugares que ficam inundados, eu vou comparar com lugares que não inundam porque fazem a coleta do lixo seletivo. Eu vou trazer autoridades de pessoas no assunto que vai ajudar a fundamentar o meu posicionamento, ok? Então, lembre sempre, eu preciso convencer o meu leitor daquilo que eu estou argumentando, ok?